Boa tarde, estamos aqui mais uma vez. A paz do Senhor Jesus para todos. Estamos mais uma vez nessa tarde para meditar na palavra do nosso Deus. Eu estou lendo aqui em Números, que Números é um livro, é um dos livros que Moisés escreveu. Então Moisés relata, né, os acontecimentos na época, em sua época, com o povo de Israel. E a palavra do Senhor diz aqui, no Números capítulo 13, fala assim: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Então Moisés separa 12 homens, né, com a direção de Deus, 12 homens, que era 12 príncipes de cada tribo, para poder espiar a terra de Canaã. A terra de Canaã era a terra que eles tinham o propósito, né, de retomá-la para si, porque ela já tinha sido dada a Abraão lá atrás. Deus deu a terra de Canaã para Abraão e agora o povo vai retomar a sua terra, que já tem povos habitando nela. E diz assim a palavra do nosso Deus: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E enviou Moisés, né, que estava na época no deserto de Parã, ainda estavam no deserto eles ainda não tinham conquistado a terra, porque a terra de Canaã era o que Deus, né, estaria dando a cada um deles, cada tribo. Então ele envia. Quando o povo chega lá nessa terra, diz assim: e subiram, ele foi subindo pelo Negueb e vieram até Hebron. E estava ali Aimã, Sinai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo da vide com o cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romães e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Aqui está dizendo que eles chegam em um determinado local e ali eles vão ver que as frutas são frutas assim, frutas, né, deliciosas, o figo, eles acharam a romã, na verdade a uva, e são frutas, não dizendo que são frutas, né? Muitos já até ouviu pregações, né? Falando que era uma fruta, que a uva é tão grande que as pessoas tinham que levar no carro, né? 2 homens para levar o cacho de uva. Não, querido. Porque tinha aquelas varas, eles pegavam as frutas e penduravam nas varas, né? Mas creio que também eram frutas bem viçosas, frutas grandes, né? Não era também minguadinha, eram aquelas uvas mais bonitas, né? As grandes, maiores, né? Os seus gomos, né? E ele pega aquele figo, pega as uvas, pendura no varal, né? Que eram, creio que seria os homens carregando, né? De um homem na frente e um atrás, e tudo penduradinha para não escangalhar as frutas, né? E pendura ali o figo, a romã, os cachos de uvas. E ali eles levam para Israel para mostrar ao povo de Deus como era a terra, que a terra era frutífera, né? E leva. E ao cabo de 40 dias, eles voltaram, chegaram passou 40 dias e retornaram ao local onde eles estavam, ao deserto de Parã. E diz assim a palavra do Senhor, no verso 25, estou no 13, verso 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram Moisés e Arão. Lembra que Arão era o sumo sacerdote. E a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. A Gades deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes
fruto da terra. Então, aqueles frutos mostraram, olha como é que a terra é frutífera. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Então, era uma terra que dava-se, né? Está mostrando que mana leite e mel. Plantava, colhia e eram frutas gostosas, né? Maravilhosas. E o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Ele disse que o povo era um povo poderoso, né? E as cidades muito grandes, então eles foram em vários lugares, muito grandes, fortificadas, tinham seus muros, né? Que eles faziam os muros contra a guerra. Também vimos ali os filhos de Anak. Queridos, os filhos de Anak eram gigantes, eram homens grandes, né? A gente lembra que quando o filisteu, que Davi vai lutar com os gigantes, então é esse aí, são os gigantes. E ali também, né, os Anak. E os amalequitas habitam na terra de Negueb. Em Negueb tem os amalequitas, que a gente vai ver que eles vão lutar, brigar, né? Lá com os amalequitas. Habitam na terra do Negueb. E os heteus, os jebuseus, os amorreus, que habitam na montanha. E os cananeus, né, habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Certamente vamos prevalecer, vamos vencer, vamos lá. Porque o povo, os outros príncipes, já estavam dizendo que ali tinham homens poderosíssimos, né? Guerreiros, homens fortes, tinha gigante. Eles já estavam mostrando, era uma terra que manava leite e mel, mas também que aqueles homens estariam impedindo o povo, e impedir o povo de Israel de adquirir. Numa guerra, eles queriam dizer assim, numa guerra, eles vão nos vencer. Nós não temos escapatória, eles vão nos vencer. Mas Caleb, né? Caleb vai, eia! Ele dá ali um grito. Não! Nós vamos possuir essa terra. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia! Subamos e possuímos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mais uma vez, eu li o versículo para nos mostrar que o nosso Deus é mais poderoso do que aqueles que são contra nós. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Se nós olharmos o nosso adversário, o que está contra nós, se nós olharmos com o olhar humano, eles são maiores do que nós. Se Davi fosse olhar aqueles gigantes, os filhos de Anak, Davi fosse olhar aqueles gigantes, maior do que Davi, muito mais preparado, armado, e contra Davi, que Davi nem armadura usava. Mas Davi, ele falou assim, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos contra os nossos inimigos que se levantam contra nós para nos abater, para nos deixar caídos. Nós vamos contra eles, querido, em nome do nosso Senhor, em nome do nosso Deus dos Exércitos. É contra eles que nós vamos. E diz assim, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, são descendentes de gigantes, que eu estava lendo. E éramos, olha o que o povo que foi, não é Caleb, não. Eram os 10. A gente vai ver mais tarde que Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra, querido. Foram os únicos que trouxeram boa notícia. Foram os pessimistas. Agora, pessimista não, está amarrado. O otimista. Aquele que fala, nós vamos sim, vamos vencer. Agora, os pessimistas ficaram para trás, querido. E diz assim, eles falaram assim,
Isso eu achei muito interessante. Diz assim, ó, desculpe, eu estou tossido, tá, querido? Vamos lá. E diz assim, ó, e éramos, olha o que eles falam, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. Querido, eles estavam se vendo como um gafanhoto. Olha o tamanho do gafanhoto. É como eles estavam se vendo, como um gafanhoto. E assim também éramos aos seus olhos. Quando eles estavam olhando para eles, querido, eles também, diz assim, quando os homens poderosos nos olhavam a gente desse tamanhozinho. Então, querido, eles já estão decretando a derrota deles. Não é verdade? A derrota. Mas nós, em nome do nosso Senhor, em nome do nosso Deus, nós declaramos a nossa vitória, querido. Vitória. Em nome de Jesus, a nossa vitória. Em nome de Jesus. Nós temos que declarar isso. A nossa vitória. E o Senhor é que nos garante a vitória. Então, quando nós formos, mais tarde a gente continua lendo, não vou parar por aqui, depois a gente continua pegando um outro pedaço, que vai ver o que o Senhor faz.